Sejam bem-vindos a mais um vídeo dos Irmãos Investidores. Hoje eu vou falar sobre as mudanças nas regras dos investimentos isentos de imposto de renda. As famosas LCAs e as LCIs mudaram o prazo. Agora elas têm uma carência bem maior. Mas afinal, o que isso impacta o seu bolso? O governo alterou as regras para novas emissões de LCI e LCA. O que mudou foi o seguinte: para as LCA, a carência mínima antiga era de 90 dias. Agora ela vai ser aumentada para 9 meses. São 280 dias de carência que o governo vai exigir que as novas LCAs tenham. E para as LCIs, que são as letras de crédito imobiliário, a carência agora é de 1 ano. Por que o governo fez isso? Basicamente, a justificativa foi para controlar melhor a destinação dos recursos dessas classes de investimento. Ou seja, se o governo quer controlar para onde está indo o dinheiro que eu aplicávamos em LCA ou LCI, significa o quê? Que esse dinheiro, os emissores, não estavam destinando para o setor correto, o setor que inclusive é carregado no nome desses investimentos. Então, se você tem uma LCA hoje, o dinheiro que o banco capta por meio da emissão desses títulos, ele tem que ser direcionado para o setor agrícola. Afinal, é uma letra de crédito agrícola ou do agronegócio. O mesmo vale para a LCI, está no próprio nome. O dinheiro que os emissores captam desse tipo de produto tem que serem destinados para o setor imobiliário. E isso não estava acontecendo como o governo previa. A LCA e a LCI são títulos extremamente atrativos justamente porque não cobram imposto de renda nem do emissor, ou seja, o banco ou a instituição financeira, nem do público final, ou seja, você, eu, investidores, pessoa física. Então, esse título se torna muito atrativo quando eu oferto isso na minha plataforma de investimentos e eu tendo a atrair mais dinheiro, mais clientes, mais recursos à vista para eu financiar o restante das minhas operações. Qual é o resultado disso tudo, investidores? Teremos menos oferta de LCAs e LCIs nos próximos meses ou talvez nos próximos anos, a depender do tempo que essa nova regra permanecer ativa. Um dos principais motivos dessa alteração foi o crescimento exponencial desse mercado. Para vocês terem uma ideia, em 2023 havia 5 milhões de investidores diferentes de LCI e LCA e eram mais de 715 milhões de reais investidos. Esse montante chamou a atenção, obviamente, do governo, que viu uma oportunidade aí de aumentar a sua arrecadação. Você limita os investimentos sem imposto de renda, consequentemente eles se tornam menos atrativos, até porque uma das grandes vantagens desses títulos era o fato delas terem vencimento curto, ou seja, em apenas 3 meses você conseguia belos lucros e sem ter que pagar nada para o governo. Agora, uma vez que você aumenta de 90 dias para 9 meses, é um salto absurdo e esses investimentos serão menos atrativos para os investidores como você e eu. Então a estratégia estava desenhada. O governo, ao fazer isso, diminui a atratividade da LCI e da LCA e faz com que o dinheiro desses investidores migre para os investimentos tributados, como CDBs, Tesouro Direto, como letras financeiras, as LFs, e fundos de investimento, entre outros que a gente
bem conhece. E dessa forma o governo arrecada de forma indireta mais impostos. Agora que entendemos as mudanças, vamos avaliar se ainda vale a pena investir em LCI e LCA. Lembrando que estamos num cenário onde a liquidez diária se torna cada vez mais rara e os prazos mais longos, é fundamental a gente analisar a rentabilidade dessas duas opções para ver se valem ou não a pena. Vamos começar com algumas rentabilidades atualizadas para o ano de 2024. No Banco Inter, por exemplo, temos uma LCI do Banco ABC, ou seja, o emissor é o Banco ABC, ele só está na plataforma de investimentos do Banco Inter, com resgate em dezembro de 2026 e rentabilidade de 97% do CDI. Leloi, quanto vale essa LCA se fosse um CDB com tributação? Boa pergunta. 97% numa LCA equivale a um CDB de 121%. Lembrando que o prazo da LCA agora é de 290 dias, tá? Ou seja, você pega a segunda alíquota daquela tabelinha do IR, né? Que fica entre 180 a 365 dias, ou seja, 20% de tributação do lucro. Mas não basta a gente só avaliar a rentabilidade, a taxa de remuneração dos títulos. Vocês sabem bem, quem acompanha aqui a gente no canal, sabe a importância de você conhecer bem o emissor para o qual você vai emprestar seu suado dinheiro. E o Banco ABC apresenta bons indicadores de saúde financeira, com o índice de Basileia de 15%, lembrando que o índice mínimo hoje no Brasil é de 10,5%, ou seja, o ABC está bem acima do mínimo exigido. Outros importantes indicativos da boa saúde financeira do ABC é o ROI, ou seja, Return on Equity, tá aqui a legendinha em inglês, que nada mais é do que o retorno sobre o patrimônio líquido do banco. Eles tiveram um ROI de 12% ao ano nos últimos 5 anos. Já nos últimos 10 anos foi um ROI de 10%. Lembrando que isso são só alguns indicadores, tá bom? Não dá pra gente concluir de cara aqui que é uma baita instituição, que o seu dinheiro não corre riscos, tá? Se vocês quiserem que a gente analise tintim por tintim do Banco ABC, escrevam aqui nos comentários que a gente prepara um outro conteúdo detalhado, específico para o Banco ABC. Outra boa opção que temos ainda no Banco Inter é uma LCI do próprio Banco Inter de mesma rentabilidade, ou seja, 97% do CDI, com resgate em julho de 2025. E se você prestou atenção nesse vídeo, que o novo prazo de carência é de 365 dias para a LCI, ou seja, se eu estou gravando esse vídeo em julho de 2024, só pode ser um vencimento de, no mínimo, julho de 2025. Lembrando que aí você já pega a terceira menor alíquota do IR, é a de 17,5%, ou seja, se a gente fizer a equivalência para um CDB, eu estou falando de um CDB de 117% do CDI. O Banco Inter também possui um ótimo índice de Basileia de 22,8% ao ano. E para quem não está familiarizado com o índice de Basileia, esse cara nada mais é do que um indicador internacional da saúde financeira do banco. Quanto melhor tiver esse índice, mais conforto você vai ter ao emprestar, ao investir esse dinheiro para o banco, pois esse índice indica justamente o nível de risco que esse banco está se colocando. Temos também o Banco Sofis oferecendo boas LCIs e LCAs que variam de 90% do CDI até 100% do CDI
para prazos de 2 a 3 anos. É uma boa remuneração. O Banco Sofisa também apresenta um índice de Basileia muito bom, de 14,2%. E se você quiser saber mais sobre esse banco, clique no card aqui no canto da tela, que nós preparamos um material de muita qualidade dedicado a esse banco. Lá a gente explica como está essa instituição e muitos outros detalhes. Não perca! Bom, agora que você já tem boas opções desses produtos, mesmo com os prazos de carência mais longos, ainda falta mais um cuidado antes de você investir. A gente precisa entender os riscos e as armadilhas que os assessores ou que os próprios bancos poderão te recomendar ao invés dessa classe de investimentos. E para você não cair nessa armadilha, acompanhe agora dicas inéditas que ninguém vai te contar. Vou dar um exemplo: profissionais comissionados por casas de investimento ou corretoras. Vou dar um exemplo aqui dos assessores de investimentos ou consultores. Esses caras, eles, a depender do que te recomendam, ganham mais ou menos bônus no final do ano sobre o valor que você investe no produto que eles te recomendam. Então, eles têm um certo conflito de interesse. Nós aqui, os irmãos investidores, não temos vínculo comercial com nenhuma casa de assessoria ou com nenhuma corretora. O conteúdo aqui é isento e é por isso que eu vou abrir o teu olho. Esses caras podem te recomendar, ao invés de LCI ou LCAs muito boas, poderão te recomendar fundos de investimentos ou outros títulos bancários que sequer superam o CDI. Então, tomem cuidado, façam as contas. E se você precisar de ajuda nisso, contem conosco. Tem um link aqui embaixo, se inscrevam lá, que a gente vai te fornecer uma consultoria gratuita. Você só vai dedicar o seu tempo e a gente vai entregar prontinho para você uma análise da sua carteira e dicas para que você rentabilize melhor o que você tem investido e outras opções até melhores do que você tem aí na sua carteira. Contem com a gente. Continuando, o primeiro ponto é: conheça o emissor da LCA que você vai investir. É essencial você fazer uma análise criteriosa das demonstrações financeiras da casa. Use ferramentas como, por exemplo, Banco Data, é uma baita de uma plataforma de graça. Lá você encontra uma série de informações sobre os últimos lucros da instituição que você está pretendendo investir. Você encontra também os índices de Basileia, você encontra o ROI, várias outras informações que foram publicadas pelo próprio banco, vão estar lá à disposição sua. Também use o site que a gente gosta bastante, ele é extremamente confiável e atualizado, que é o site Mais Retorno, para comparar justamente as rentabilidades. Primeiro ponto: se você vai aplicar num cara, uma LCI, uma LCA, um CDB ou uma LF que o teu assessor está te recomendando, coloque lá, coloque 100% CDI e compare, veja se aquele investimento bateu pelo menos 100% CDI, porque não faz sentido você aplicar um investimento, mesmo que for 5, 10 anos, o cara te prometa um monte de coisa boa, não vale a pena. Você consegue isso hoje numa Nubank, numa conta digital, qualquer conta digital está te pagando pelo menos isso. Acesse também o site de RI, ou seja, de relacionamento com o investidor desse banco que você pretende emprestar dinheiro. Lembrando que CDB, LCA, LCI, todos eles são títulos de dívida emitidos por banco ou financeiras. E o que significa isso? Você está emprestando dinheiro para eles. Você precisa ver como é que está o número desses caras, se eles estão saudáveis, se eles vão conseguir pegar o seu dinheiro e pagar o que eles te prometeram no prazo combinado. E o site de RI sofre uma série de auditorias, pessoal. Lá eles são obrigados a colocar as informações atualizadas, as informações que esses bancos mesmos publicaram para os reguladores. Então é lá que você vai encontrar a informação atualizada. Mas lembre-se, a análise de crédito é como se fosse um casamento. Você precisa saber com quem você está se relacionando nos detalhes. Outra armadilha aqui que a gente vê com bastante frequência: não invista em CDBs só pela taxa ser alta. Quanto maior retorno, maior será o risco. Esse banco pode sim vir a falir.
E mesmo que você tenha colocado lá até 250 mil, que é a regra para que você consiga direito a ter de volta aqueles recursos, né, usando a garantia do FGC, às vezes você pode demorar para ter de volta esse dinheiro. E todo aquele período que você teve que esperar para receber, você vai perder, que você deixou de aplicar se tivesse colocado em outro investimento mais confiável e muitas vezes tão rentável quanto, ou um pouquinho menos rentável, só que menos arriscado. Então, essa análise é importante. É a primeira regra de investimentos do mega investidor Warren Buffett. Fuja de retornos absurdamente acima da média. E aí, gostou desse conteúdo? Se de alguma forma eu contribuir para vocês, não se esqueçam de deixar o joinha, se inscrevam no nosso canal e clique aqui se você quiser saber tudo sobre o Banco Sofisa. Esse vídeo ficou completaço, muito bom. Até o próximo vídeo. Tchau!